Olá, Dasen. Eu sou o psicólogo Gabriel Vasques e hoje eu vou trazer uma questão que lá no primeiro vídeo a gente falou de uma maneira bem rasa, que é o método fenomenológico, tá? E na verdade uma questão, né? Para que usar o método fenomenológico? Por que usar o método fenomenológico na psicologia clínica? Ou por que o método fenomenológico é válido para embasar diversas abordagens para uma psicoterapia, certo? Então, só retomando bem rapidamente que a fenomenologia ela surge lá no século XIX para o XX, né, com a publicação de Husserl, trazendo desse contexto, a publicação de Husserl de Investigações Lógicas, já nasce criticando o modo que era vigente de se fazer ciência, principalmente no que toca no historicismo e no psicologismo, tá? Porque se afirmava que era necessário um método de fazer ciência, um modo de fazer ciência, principalmente para essas áreas, mais rigoroso, certo? Que não dependesse tanto das questões do cientista, do observador e do para onde aquele estudo estaria indo. Eu não vou discutir muito isso hoje, mas é aí que vem a questão do método fenomenológico, um método de se fazer ciência mais rigoroso. Esse método ele consiste em analisar o fenômeno da forma que ele se mostra. E lembrando que fenômeno é o que se mostra, então é mostrar o que se mostra da forma que se mostra, sabe? No aqui e agora. Você deixa para isso de lado premissas, julgamentos ou mesmo solicitudes do cientista. Como, por exemplo, um médico de oncologia, digamos que ele vai estudar a célula. Certamente, ele vai estudar a célula já com um viés específico, com uma abertura para o que estudar daquela célula e com um certo utilitarismo, né? De repente, ele vai estudar aquela célula para uma cura do câncer, ou para avaliar como funciona com algum funcionamento específico da mitocôndria. Então, ele já vai e cria um mundo no qual ele analisa previamente. O método fenomenológico, não. Eu vou trazer de volta o exemplo da minha mão que eu trouxe no primeiro vídeo, né? Digamos que a gente quer, então, entender pelo método fenomenológico a minha mão direita, certo? A gente teria que tirar todos esses preconceitos que a gente tem de mão, que é uma coisa humana, que é uma coisa de carne, né? Que é uma coisa que tem ossos dentro, certo? Que é uma coisa com dedos, que ela dobra, né? Que ela abre e fecha, que ela é móvel, que ela faz parte de uma criatura viva. Teríamos que tirar todos esses preconceitos nessa suspensão fenomenológica. E, inclusive, tirar significados, né? Que a mão cada um vai ter os seus significados, mas como um ferramental humano, né? A mão que acaricia, a mão que bate, tudo teria que ser tirado e olharmos para a mão. Então seria um exercício como, né? Apalpar a mão, ver que ela é macia, poxa, tem pelos aqui, a mão do psicólogo Gabriel Vasques, a mão direita, né? Tem pelos aqui, tem unhas, né? E aí você conseguiria, o quanto você quisesse, se aprofundar, pegar um microscópio, olhar por dentro dessa mão, né? Fazer cortes. Seria um esforço monumental, certo? No método fenomenológico, para se conhecer essa mão e, além disso, você estaria vendo um recorte, um momento dessa mão, né? No sentido extremo, a minha mão, quando eu comecei a gravar esse vídeo, já é uma outra mão, já teve uma outra dinâmica de agora, né? E você teria um trabalho monumental para concluir um recorte daquela mão. Isso seria um tanto inútil, no sentido que, mesmo que fosse feito um trabalho monumental e detalhista dessa mão, nesse método fenomenológico, isso não diria nada sobre todas as outras mãos humanas do mundo. Por quê? Porque no método fenomenológico, para você avaliar uma outra mão, digamos assim, de um irmão gêmeo meu, você teria que ver a mão dele. Nesse sentido, para ter uma utilidade, você teria que talvez usar um outro método para analisar essa mão. Por exemplo, a gente tem um empirismo lógico, certo? Que poderia considerar, hipoteticamente, que todas as mãos são iguais, né? É uma consideração hipotética, mesmo sabendo que isso não é real,
né? Elas podem ser mais ou menos parecidas, mas consideraria que elas são iguais, e sabendo que se você cortar um nervo da mão, vai acontecer alguma coisa parecida em todas as mãos. É uma hipótese muito útil, só que não para o método fenomenológico. Por que eu estou trazendo esse exemplo que não cabe, né, no método fenomenológico? Pelo seguinte, e uma consciência, e um ser aí, e um sofrimento humano, será que é possível, né, você fazer essa generalização? Nas abordagens que se embasam na fenomenologia, a gente diz que não. Por quê? Porque digamos que você vai estudar especificamente, né, um tipo de depressão que é a distimia, bem específico. Você não consegue comparar a distimia de uma pessoa com a distimia de uma outra pessoa, certo? Porque na psicoterapia a gente não está analisando a distimia de uma pessoa. A gente está analisando a distimia em uma pessoa, certo? Isso torna todas as distimias diferentes uma da outra. Ou a depressão pós-parto, ou qualquer outro tipo de sofrimento, nenhum sofrimento vai ser igual ao outro. Por mais que se estude a distimia das pessoas no geral, ainda assim nada teria sido dito sobre a distimia de outras pessoas ou de outra pessoa em específico. Assim, o método fenomenológico ele se propõe a, olhando para aquela pessoa, para aquela especificidade, né, para aquele fenômeno como se mostra, sabe, abrir mão dessas suposições. Que esta pessoa, enquadrada em distimia, ela vai se comportar dessa forma e responder desta forma. Não, porque é uma distimia em uma pessoa. O método fenomenológico ele consegue, quando abre mão das suposições que foram estabelecidas, né, sobre essa distimia em uma pessoa, ele consegue investigar de uma maneira mais rigorosa e mais fidedigna como que se dá esse sofrimento, sabe? Como que se dá essa distimia em uma pessoa, como que é a existência para essa pessoa. Ao olhar para essas especificidades e particularidades, busca não entender a distimia, né? Mas sim, embasado num arcabouço teórico e metodológico, ela consegue investigar o fenômeno da existência, certo? Ainda que essa investigação não consiga dar cabo da completude daquela existência, mas ao assumir isso, se torna possível na clínica se aprofundar o processo psicoterapêutico da maneira mais verdadeira, mais rigorosa quanto for possível, dependendo da capacidade do analista em realizar a suspensão fenomenológica e o seu conhecimento sobre essa investigação de uma ontologia fundamental do ser humano e de suas possibilidades existenciais, certo? Então, sabendo disso, é que a gente conseguiria se aproximar mais da verdade. De modo outro, sem o método fenomenológico, você tomaria premissas que estão equivocadas quanto àquele indivíduo e tentaria encaixá-lo num modelo que talvez não funcionasse, porque não é a distimia a questão, é a distimia em um indivíduo. Eu falo de distimia como um exemplo, né? Poderia, como eu disse, ser diversas outras. Poderia ser um transtorno bipolar, poderia ser um burnout. Então é nesse sentido pelo qual a gente opta pelo método fenomenológico com uma certeza de que ele vai se aproximar mais da verdade do que aquele paciente está nos trazendo e do que a gente pode auxiliá-lo a se autoconhecer e ao encontrar, né, ao estruturar o próprio discurso e ao perceber aquilo que o determina, ampliando suas possibilidades de existir, né, suas possibilidades de modo de ser, podendo escolher novamente, tá? É isso, gente. Muito obrigado por ter acompanhado até o final. E qualquer dúvida, poste aí nos comentários, a gente tenta responder. Um abraço.